Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo trilho de mesa feito com a linha de polipropileno, o fio de seda. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Outro sim, é uma coisa que eu quero pedir para vocês. Vocês que assistem as minhas aulas, assistem os meus vídeos e gostam, peço a vocês que não pulem aqueles comerciais que aparecem, é um pouco chato, né? Tem muitos que são compridos, os que forem muito compridos, tudo bem, mas os que forem mais curtos, assistam até o final. É através dele que eu ganho alguma coisa. Então eu peço a vocês que quiserem e puderem me ajudar, me ajudem desta forma, assistindo aqueles comerciais. Outros sim, vocês aumentam o engajamento do meu canal, deixando o seu like e deixando uma mensagem para mim. Deixe lá um emoji, deixe alguma coisa. Eu costumo responder a todas as mensagens. Às vezes demora um pouquinho porque eu trabalho fora também. Eu tenho um outro trabalho, mas sempre que posso estou respondendo a todas as mensagens. Sendo assim, agradeço a todos. Que Deus os abençoe. Então vamos à nossa aula de hoje. Este trilho de mesa é mais um atendendo a pedidos. Aqui no canal eu tenho há algum tempo atrás, um ano e meio, uns 2 anos atrás, eu gravei aula com esse mesmo gráfico na linha Anne e no barbante fio 6. E recebi mensagens, como eu sempre falo para vocês, os trabalhos que eu posto. Se vocês não trabalharem com barbante, quiserem que eu faça com linha, deixe nas mensagens e vice-versa. Se vocês não trabalharem com linha e quiserem que eu faça no barbante, deixe também nas mensagens que eu procuro atender a todos. Então, eu já fiz na linha Anne e já fiz no barbante. E atendendo a pedidos, estou trazendo aqui no fio de seda, no fio de polipropileno. Então, este aqui é mais um atendendo a pedidos. Para vocês que não assistiram às outras aulas, eu vou deixar na descrição o link tanto da aula com a linha Anne, quanto da aula com o barbante fio 6. Depois, caso queiram, podem ir lá assistir. Este caminho de mesa, ele ficou medindo 35 centímetros na largura e 77 no comprimento, mas com certeza vocês podem fazer maior, fica a critério de vocês. Na aula eu deixo tudo explicadinho caso queiram fazer maior. Eu não fiz maior porque eu só tinha um cone desta linha. Só tinha apenas um. Como eu sempre falo para vocês, quando forem comprar 2 cones. Porém, este aqui eu tinha já fazia algum tempo. E eu só tinha um. Então, por isso que eu não fiz maior na largura e no comprimento. Porque esta linha aqui não ia dar para me fazer. E se eu comprasse um outro cone na mesma cor, vocês sabem que dá diferença. Mudando o lote, dá diferença no tom. Aí eu não ia conseguir completar este caminho de mesa. Então, por isso que eu não comprei e fiz nesse tamanho, porque de um cone me restou apenas essa quantidade. Então, quando forem comprar, comprem sempre 2 cones, mesmo que sobre um pouco do segundo cone, mas vocês conseguem fazer o trabalho no tamanho que quiserem, ok? Então, aqui está o que me restou de um cone. Por isso que eu fiz neste tamanho. Se eu tivesse mais, teria feito mais largo e mais comprido. Mas vocês podem fazer. Agora eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Para a última carreira, aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui nas pontas eu fiz uma carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Lembrando a vocês que nas outras aulas, quando vocês forem assistir, vocês vão ver que as últimas carreiras aqui está diferente, justamente pela quantidade de linha que eu tinha. Eu não ia conseguir fazer as últimas carreiras iguais às outras aulas, mas vocês, quando forem assistir, vão ver
Aí podem adaptar a este trilho de mesa. Ou usem a criatividade de vocês, façam a última carreira como quiserem. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Esta abertura ficou um pouco comprida. Peço desculpa a vocês, mas eram coisas que eu precisaria passar a vocês. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o fio de seda, o fio de polipropileno, esse aqui é o grosso, é o fio grosso de seda. E vou usar a agulha de número 2,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 89 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 89 correntes. Feitas as 89 correntes, vou marcar a última que fiz e vou fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feitas as 4 correntes, vamos voltar lá naquela corrente que marcamos. E aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto, porque a corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada na linha, entrar aqui na corrente, laçar a linha, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar a linha, tirar 2 argolas, laçar a linha, mais 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Vou completar esta primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos, e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Pronto, aqui está a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Eu fiquei aqui no total de 90 pontos altos, porque nós fizemos 89 correntes, e as 4 correntes que eu fiz aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 90 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira já será a primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa da corrente que eu fiz para subir, que é o meu primeiro ponto alto. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, aqui no meio, eu vou fazer 10 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, repetir o terceiro ponto alto, fiz um quadrado. Então, fiz aqui o primeiro quadrado, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto, 2 quadrados. 2 correntes, pular 2 pontos altos, fazer o terceiro ponto alto, 3 quadrados. Vou fazer um total aqui deste lado de 10 quadrados. Então, eu fiz aqui 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Aqui no meio, eu vou fazer 11 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, vou fazer um total de 11 pontos altos. Completei aqui os 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Vou fazer um quadrado aqui no meio. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Deste lado, eu vou repetir da mesma forma. Vou repetir os 11 pontos altos. Então, aqui eu já fiz um, vou fazer mais 10, os 10 quadrados e encerrar esta carreira com
os 4 pontos altos aqui na ponta. Então, eu vou completar esta carreira, o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado, e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a primeira carreira do nosso gráfico. Então, eu fiz aqui, subi com 2 correntes, copiei 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos. Teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Aqui eu fiz 10 quadrados, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu fiz 11 pontos altos, um quadrado no meio. Deste lado, repeti da mesma forma. Fiz os 11 pontos altos, que são estes pontos altos, que eu repeti deste lado, 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e os 4 últimos pontos altos. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro lado. Vamos para a nossa segunda carreira do nosso trabalho. Eu já vou iniciar esta carreira, porque apenas vou copiar. Daqui para frente, o nosso gráfico será apenas aqui no meio. Então, eu vou repetir o início da mesma forma e quando chegar aqui no meio, eu volto para mostrar para vocês. Então, eu já iniciei esta carreira. Subi aqui com as 2 correntes, copiei os 3 pontos altos restantes, 4 pontos altos. Copiei os 10 quadrados, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, somente copiei. Então, aqui nos pontos altos, eu copiei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Restaram 2 pontos altos. Sobre estes pontos altos, nós não vamos trabalhar. Então, eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou pular os 2 pontos altos e aqui no meio das 2 correntes da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma argola. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular os 2 primeiros pontos altos. Vou começar a partir do terceiro ponto alto. Fiz aqui o primeiro ponto alto. Vou copiar os pontos altos deste lado, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Então, aqui restou 9 pontos altos, eu vou copiar os 9 pontos altos, vou repetir os 10 quadrados e os 4 últimos pontos altos. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Vou fazer e já mostro para vocês. Encerrei aqui a segunda carreira do gráfico. 4 pontos altos, repeti os quadrados da carreira anterior, então, até o final do nosso trabalho, nós vamos repetir os 4 pontos altos e os quadrados, tanto de um lado quanto do outro. Não vamos fazer nada sobre eles, o nosso gráfico será apenas aqui no meio. Então, eu fiz os 4 pontos altos, repeti os 10 quadrados. Fiz aqui 9 pontos altos, na carreira anterior eram 11. Aqui eu copiei apenas 9, sobre esses 2 pontos altos eu não fiz nada. Fiz aqui 5 correntes e aqui no meio eu fiz um ponto baixo. Novamente, deste lado, repeti o mesmo que eu fiz daquele lado. 5 correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos, repeti os 9 pontos altos restantes, os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu também já vou trazer a carreira iniciada até aqui no meio. Então, já iniciei essa carreira, apenas copiando os 4 pontos altos e os 10 quadrados. Aqui no meio, eu fiz nesta carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Na carreira anterior eram 9. Aqui eu copiei apenas 7 e deixei os 2 últimos pontos altos aqui sem fazer nada sobre eles. Vou repetir as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui no meio desta argola e vou fazer um ponto baixo. Novamente, mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, vou na próxima argola, ponto baixo. Novamente, mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Deste lado, vou repetir da mesma forma. Então, vou pular os 2 primeiros pontos altos e vou começar a copiar a partir do terceiro ponto alto. Então, eu vou fazer deste lado o mesmo que eu fiz do outro lado. Vou copiar os pontos altos restantes, os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Vou repetir o mesmo que eu fiz deste lado.
Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Pronto, já fiz aqui a terceira carreira do gráfico. 4 pontos altos, repeti os quadrados da carreira anterior. Aqui eu fiz apenas 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Fiz 5 correntes, pulei esses 2 pontos altos. Fiz um ponto baixo na argola, mais 5 correntes, um ponto baixo na próxima argola, 5 correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos e deste lado repeti os últimos pontos altos, que também ficou aqui deste lado 7 pontos altos. Mesmo que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Repetir os quadrados da carreira anterior e os 4 últimos pontos altos. Então, nós vamos fazer assim, até que aqui nessa ponta e nessa, fique apenas 4 pontos altos. E aqui no meio, nós vamos aumentar a quantidade de argolas. As argolas serão sempre com 5 correntes. Então, toda vez que nós formos fazer as argolas, nós vamos fazer com 5 correntes. Então, agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira, os 4 pontos altos e os 10 quadrados. Nessa carreira, eu repeti apenas 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer as argolas, então, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular os 2 pontos altos e aqui na argola eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular os 2 primeiros pontos altos e copiar a partir do terceiro ponto alto. Vou copiar os pontos altos restantes, os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Vou completar e já mostro para vocês. Encerrei mais esta carreira, 4 pontos altos, os 10 quadrados. Aqui no meio, nessa carreira, eu fiz apenas 5 pontos altos, são 1, 2, 3, 4, 5. Aumentei aqui a quantidade de argolas, e as argolas sempre com 5 correntes. Deste lado, repeti da mesma forma. 5 pontos altos, os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos ficar aqui apenas com 3 pontos altos. 3 pontos altos nesta ponta, 3 pontos altos nesta, e vamos aumentar a quantidade de argolas aqui no meio. Como é só repetição, eu vou fazer esta carreira e já mostro para vocês. Como prometido, já encerrei esta carreira e trouxe para mostrar para vocês. Aqui no início, em uma ponta e na outra, eu apenas copiei. Fiz o nosso gráfico aqui no meio. Então, nesta carreira, nós ficamos apenas com 3 pontos altos em uma ponta, 3 pontos altos na outra. E aqui no meio, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 argolas. Então, esta é a nossa carreira central do nosso gráfico. Agora, nós vamos fechar a nossa, vou colocar rede ou teia, como quiserem. Então, até aqui nós abrimos a nossa rede, o nosso trabalho aqui no meio. Daqui para frente eu vou fechar. Então, os 2 pontos altos, que a cada carreira eu fui eliminando, daqui para frente eu vou acrescentar os 2 pontos altos. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Já quero pedir aqui para vocês, caso vocês ouçam algum barulho, algum som, algum ronco, é o meu cachorro que está aqui do meu lado, ele está dormindo. Então, às vezes, ele dá uma roncada. Enquanto eu tô gravando, ele tá aqui do meu lado. Então, caso vocês ouçam, desconsiderem, por favor. Muito obrigado. Vamos à nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira, apenas copiando o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Copiei aqui os 3 pontos altos da carreira anterior do meio do nosso trabalho, do gráfico. Como eu falei, agora nós vamos voltar a acrescentar os 2 pontos altos. Então, nesta carreira, nós eliminamos, aqui eu vou acrescentar estes 2 pontos altos. Então, na argola, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. Voltamos a ter aqui 5 pontos altos, a mesma quantidade desta carreira. Vou fazer as 5 correntes, vou continuar fazendo 5 correntes, 3, 4, 5. Vou na próxima argola, ponto baixo. Novamente, mais 5 correntes. 1, 2, 3,
4, 5, na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Deste lado, vou fazer da mesma forma. Então, aqui na última argola, eu vou acrescentar os 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. E repetir os pontos altos da carreira anterior. Os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 5 pontos altos, a mesma quantidade desta carreira. Agora, eu vou copiar os quadrados da carreira anterior e os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Pronto, encerrei esta carreira. Copiei de uma ponta e na outra, e aqui no meio acrescentei os 2 pontos altos na primeira argola, tanto de um lado quanto do outro. Então, agora, nesta carreira, nós já ficamos com 4 argolas. Na carreira central eram 5. Aqui eu já fiquei com 4 argolas. A mesma quantidade desta carreira, 4 argolas. Aqui eu fiquei com 5 pontos altos, a mesma quantidade que nós tínhamos aqui. Então, agora, cada carreira eu vou acrescentando 2 pontos altos, para ir fechando o nosso trabalho aqui no meio. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira, aqui no meio, repeti os pontos altos da carreira anterior. Na primeira argola, vou acrescentar os 2 pontos altos. Então, nesta carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer as argolas aqui no meio, continuar com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Na argola, ponto baixo. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, já vamos acrescentar aqui próximo aos pontos altos, os 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. E repetir os pontos altos da carreira anterior. Apenas copiar. Vou completar esta carreira e já trago. Então, aqui está. Nesta carreira, eu fiquei apenas com 3 argolas aqui no meio. A nossa próxima carreira, nós vamos fazer da mesma forma, acrescentar 2 pontos altos em uma ponta, 2 pontos altos na outra, que será esta carreira. E depois será a última carreira, que será esta carreira de apenas 2 correntes aqui no meio. Nós vamos fazer aqui nesta ponta. Como é só repetição, eu vou fazer as 2 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Pronto, fiz aqui as 2 últimas carreiras. Da mesma forma, só acrescentei os 2 pontos altos na argola e fiz aqui no meio, ficamos aqui com 2 argolas. Acrescentei os 2 pontos altos do outro lado. E a última carreira, nós copiamos os pontos altos da carreira anterior, acrescentamos os 2 pontos altos, fizemos aqui apenas 2 correntes. A mesma quantidade de correntes que fizemos na primeira carreira do nosso gráfico. E deste lado, da mesma forma, acrescentamos 2 pontos altos e copiamos os pontos altos da carreira anterior. Aqui eu voltei a ficar com 11 pontos altos nesta ponta, 11 pontos altos na outra. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Para vocês que sempre perguntam como fazer maior, vocês podem acrescentar de 2 em 2 correntes, caso queiram aumentar a quantidade de correntes. E aqui no meio, caso vocês queiram aumentar este gráfico, vocês podem fazer, aqui nós temos 11 pontos altos em uma ponta, 11 pontos altos em outra. A carreira do meio, nós ficamos com 3 pontos altos em uma ponta, 3 pontos altos na outra. Então, para continuar com números ímpares, nós teremos que fazer aqui embaixo números ímpares. Por exemplo, aqui eu fiz 11 pontos altos. Se eu quiser fazer maior, eu posso fazer 13 pontos altos. Ou 15 pontos altos. 15 pontos altos em uma ponta, 15 pontos altos na outra. Aí, vocês vão aumentar este gráfico do meio. Porém, eu não fiz. Eu só fiz neste tamanho. Então, eu não sei como é que vai ficar. Mas, fica a critério de vocês. O que eu acho melhor é que vocês acrescentem os quadrados. Porque aí, vocês não vão precisar mexer em nada aqui no meio. Mas,
usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Este gráfico nós vamos fazer até o final do nosso trabalho. Agora, eu vou repetir, começar a fazer novamente a segunda carreira, depois a terceira e assim por diante. Esta é a nossa primeira carreira e a última. Então, é a nossa primeira e a última carreira. Agora, nós vamos voltar a repetir as carreiras uma a uma. Então, como é só repetição, eu vou fazer até um tamanho e trago para mostrar para vocês e para fazermos a última carreira por toda a volta. Vou deixar um pouco aí, caso vocês queiram tirar um print, para depois sanar as dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Agora, eu vou continuar fazendo e já trago para mostrar para vocês. Pronto. Como prometido, já adiantei aqui o trilho de mesa e trouxe para fazermos a última carreira. Então, aqui, na aula, no vídeo, nós fizemos até esta carreira de 2 correntes aqui no meio. Depois, eu só fui copiando carreira a carreira. Então, a próxima carreira é a segunda carreira, a carreira de 2 argolas. Depois, a próxima de 3 argolas. E assim por diante. Eu só fui copiando carreira a carreira e repetindo o gráfico e repetindo este gráfico um após outro. Então, vocês vão fazer no tamanho que desejarem. Eu já fiz aqui com um certo comprimento, fiz a última carreira. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos finalizar com uma carreira de pontos altos. Esta carreira é a nossa carreira base. Agora, eu vou fazer a última carreira por toda a volta. Para a última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer em cada espaço 2 pontos baixos, 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos, 1, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, nas laterais, eu vou fazer em cada espaço 2 pontos baixos. Aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, eu vou continuar fazendo. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto para fazermos a última carreira e encerrar o nosso trabalho. Como prometido, já fiz aqui nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Marcar a terceira e fazer mais 3. 1, 2, 3. Feito isso, vou voltar lá naquela onde eu marquei. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa da corrente que fizemos para subir. Vou contar aqui 2 pontos altos. 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados com picô. Vou no próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, novamente, eu vou fazer os 4 pontos altos tombados. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, para a altura do meu ponto alto. Vou marcar a última corrente, vou fazer mais 3, 1, 2, 3, vou voltar lá naquela onde eu marquei, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou contar aqui 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Aqui, novamente, vou repetir os 4 pontos altos tombados
com picô. Então, esta será a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Vou completar esta carreira, encerrar o nosso trabalho e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Lembrando a vocês que os pontos altos vocês vão pular conforme o ponto de vocês. Caso queiram pular mais pontos altos, fica a critério de vocês da mesma forma. Caso queiram pular menos pontos altos, fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma sugestão, é só uma ideia. Usem a criatividade de vocês. Vou encerrar o nosso trabalho e já trago para finalizarmos a nossa aula de hoje. Como prometido, já fiz aqui a minha última carreira por toda a volta, nas laterais, uma carreira de pontos baixos e nos bicos, uma carreira de 4 pontos altos tombados com picô. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!